Olá, meus amigos. Eu quero, nesta oportunidade, trazer para vocês alguns comentários, né, da obra do Dr. Layli Rossiter. Vou apresentar para vocês a capa do livro. É esse livro aqui, tá? A Mente Esquerdista, as Causas Psicológicas da Loucura Política. Apresentando ele aqui de perfil, tá? Dr. Layli Rossiter. Esse livro foi escrito em 2006. No Brasil, ele chegou em 2016. Está aqui. Eu quero fazer uma leitura e, ao mesmo tempo, alguns comentários, leves comentários dessa obra, né? Uma espécie de aplicação do que está acontecendo, inclusive, porque esse livro traz uma abordagem, logo no início, que tem muito a ver com o cenário atual do Brasil, quando se refere à questão das liberdades. É por isso, então, que eu chamo a sua atenção para que a gente caminhe um pouquinho. Isso aqui é para os interessados, tá? Isso aqui é para interessados. Não é todo mundo que aprecia esse tipo de abordagem, né? Mas eu quero deixar esse vídeo aí para aqueles que se interessarem pelo assunto, tá bom? Vai ficar no YouTube também, tá bom? Para que você possa acessar e ter um pouquinho de compreensão a mais sobre esse tema tão importante que é o tema da liberdade. Ele vai abordar, nessa primeira parte aqui, já vou começar, né? Ele vai abordar o aspecto, vamos dizer assim, introdutório do livro, né? É o aspecto introdutório do livro. Ele vai mostrar que a liberdade, se ela não for equilibrada, ela pode ser desviada para extremos que são ou a anarquia, o caos, a anomia social, ou então para as imposições autoritárias, as restrições quase que absolutas da liberdade, que também prejudica grandemente a vida de uma sociedade, tá? Muito bem, por isso que ele chama de bipolaridade, né? A natureza bipolar do ser humano. Geralmente caminhamos para extremos. Então, a necessidade de nós nos concentrarmos em equilíbrio, no equilíbrio das nossas propostas sobre liberdade, né? O equilíbrio do nosso comportamento na liberdade ou em liberdade. E é isso aí. Então, como eu anunciei para vocês, é uma leitura e comentários sobre o livro do Dr. Layli Rossiter, A Mente Esquerdista, Causas Psicológicas da Loucura Política. Vamos, então, já ao primeiro tópico, né? Que eu poderia chamar, porque eu vou separar alguns trechos do livro, do capítulo 1, para a gente ir comentando, prosseguindo a leitura, tá certo? Esse primeiro item está escrito o seguinte, olha, coloquei entre aspas: a liberdade humana consiste na habilidade de se viver como se escolhe, sob certas restrições necessárias à manutenção da paz e da ordem. Atenção para isso. A liberdade humana consiste na habilidade de se viver como se escolhe, sob certas restrições necessárias à manutenção da paz e da ordem. Parece contrassenso, mas não é. Você vai entender com a leitura, tá? Habilidade de se viver como se escolhe, porém, não como se escolhe tudo, né? Não 100% de como se escolhe, mas sim abrindo mão de algumas coisas que são importantes para a gente, que seriam confortáveis para nós, né? Para que haja uma convivência saudável, construtiva em sociedade, tá? Daí, por isso que ele diz, sob certas restrições que são necessárias. As restrições na liberdade são necessárias por causa da convivência humana, tá? Aí ele diz, elas são necessárias à manutenção da paz e da ordem. A convivência pacífica e ordeira entre as pessoas. Ele segue a leitura, e agora eu vou ler para você, né?
Tomadas juntas, as características da natureza humana e as restrições necessárias à ordem social determinam a substância da liberdade humana. Elas são a base para as alegações de liberdade de ação conhecidas como direitos naturais. A não ser que os seres humanos estejam absolutamente debilitados, eles buscam naturalmente se libertar de outros que possam interferir em suas vidas ou em sua vida. Como algumas pessoas interferem no equilíbrio social, tá? Ao cometer crimes ou agir com imprudente descaso pela segurança de outros, a liberdade requer uma ordem. A liberdade requer uma ordem que esteja baseada em regras, normas, leis, uma ordem que garanta a proteção e permita a segurança material, a integridade física, né, do ser humano, tá? E dos bens que ele possui, etc. A liberdade não pode sobreviver, atenção para isto, a liberdade não pode sobreviver na agressão aleatória ou na indiferença insensível da anarquia, que são os dois extremos. Né? A agressão aleatória é a imposição autoritária de restrições, de muito mais restrições do que as necessárias. Tá? Então, quando o limite de restrições necessárias é ultrapassado, passa-se a ver, né, a situação como uma situação de imposições autoritárias ou totalitárias, que inclusive infringem leis, as leis vigentes. Tá? E aí ele diz que a liberdade não pode sobreviver nessa situação. É o que nós já estamos vivendo agora, com os lockdowns, com essa pandemia, não é verdade? A pandemia, ela trouxe uma oportunidade, ela ensejou uma oportunidade para que governos autoritários, para que poderes, não só governos, poderes, né? Porque no Brasil, por exemplo, nós temos aqui o poder judiciário, né? Que se manifestou bastante impositivo, né? Se sobressaindo as próprias leis, os próprios outros poderes, né? Invadindo atribuições de outros poderes, mas como é o poder judiciário, ele foi para cima, né? E impôs oportunidade para que governadores e prefeitos agissem, estão agindo hoje, nós estamos em 2021, né? Desde 2020, prefeitos e governadores vêm agindo de forma autoritária, totalitária, de forma impositiva, ultrapassando esse limite de determinações necessárias, né? De restrições necessárias. Nós estamos vivendo situação bem parecida a isso que o Dr. Lainly Rossiter está colocando. Tá? Então, ele diz isso. A liberdade não pode sobreviver na agressão aleatória. Porque a agressão, nesse caso, não é só uma agressão física, ela também é agressão à tua dignidade, à tua liberdade. Mas temos agressões físicas no Brasil. Trabalhadores são presos, pessoas que querem trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Né? Nós estamos vendo o fechamento do comércio, as pessoas sendo impedidas de trabalhar, de ganhar o pão. Né? Aí uma interpretação esdrúxula, autoritária, uma interpretação subjetiva, né? Dizendo que é essencial, o que não é essencial. Ora, atividade essencial é toda aquela que é importante para a sobrevivência do ser humano. Trabalhar, vender o seu produto, ganhar o pão de cada dia é atividade essencial. Né? Então, mas aqui no Brasil, em outras partes do mundo, durante a pandemia, muitas atividades essenciais foram banidas, né, do cenário, e as pessoas que ousam continuar nessas atividades, elas são reprimidas até com violência aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né, em função da interferência exagerada, né, de certos poderes nessa situação da liberdade humana. Mas não só atividades essenciais, no sentido só de comércio, só de venda, de trabalho.
por exemplo, educação física, né? No caso das academias, as pessoas precisam manter o seu preparo físico, a sua saúde. Então, elas precisam frequentar as academias e até isso foi tirado, né? Esse direito foi tirado das pessoas. Isso irrita, isso agride a pessoa sem ser fisicamente, isso agride mentalmente, emocionalmente, né? Igrejas foram ameaçadas de serem fechadas por causa da pandemia. Graças a Deus que não foram fechadas, né? Estão aí abertas. Mas essa interpretação de o que é essencial, o que não é essencial, acabou dando oportunidade para a invasão, né? Para o rompimento dos limites dessas restrições necessárias, né? A manutenção da paz e da ordem. O que acontece irrita as pessoas, aborrece, chateia, e em um momento de extremo, quando isso se torna, né, muito volumoso, muito demorado, inclusive, como está sendo, as pessoas correm o risco de se revoltarem e haver, então, um distúrbio social. Mas é isso que ele comenta, tá? A liberdade não pode sobreviver na agressão aleatória ou na indiferença insensível da anarquia. A anarquia é o outro extremo, né? É quando cada um faz o que quer. Aí é terra mesmo, sem nenhuma lei. Nas restrições exageradas, na agressão aleatória, né? Ainda tem, pelo menos, a interpretação da lei. A interpretação mesmo subjetiva da lei ainda se fala em lei. Na anarquia, não, né? A anarquia, cada um faz o que quer e vira vira um caos, vira aquilo que é chamado também de anomia social, tá? Muito bem, vamos seguindo. Então, o Estado de Direito necessário à liberdade consiste nas regras que as pessoas impõem a si mesmas, tá? Elas são escritas e aplicadas por um governo cujo poder é autorizado pelos governados. As pessoas delegam a um governo a autoridade para impor regras sobre elas. Como? Elegendo os legisladores, né? E aí o poder judiciário coopera com legisladores, né? Na execução das leis, né? Na prática das leis. E o poder executivo também colabora. Então, no Brasil, nós temos esses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Os três trabalham na implantação e na execução dessas leis da sociedade. E é a sociedade, é o povo que autoriza esses poderes, né? Ou que a gente chama de governo também, a aplicar, né? A criar e aplicar as leis da sociedade. Mas aí vem uma situação que eu chamo sua atenção também, que é essa aqui, né? O poder investido num governo tem um preço. Ou seja, você delega a um determinado poder, a um governo, né, para para criar e aplicar leis sobre você, mas aí tem um preço. Qual é o preço? Segundo o Dr. Lyle Rossiter, as pessoas concedem necessariamente algumas de suas liberdades para assegurar outras. Ou seja, para que haja um consenso, né, na questão da criação e implantação dessas leis, as pessoas acabam abrindo mão de algumas de suas liberdades, né? Abrem mão de algumas de seus confortos ou conveniências para que a lei seja aplicada a todos, não somente a alguns, né? Então, o preço é esse, que as pessoas concedam necessariamente algumas de suas liberdades para assegurar outras. Eu abro mão de algumas prerrogativas de liberdade que são muito próprias minhas para dar lugar a uma liberdade que seja comum a todos. Essa é a situação, tá certo? E aí ele segue o texto dizendo o seguinte: esta troca é inevitável. É preciso haver alguma forma de governo com certo poder sobre as pessoas para que a liberdade ordenada seja possível. Ele chama esse tipo de liberdade, que é a liberdade social, a liberdade de uma sociedade,
ele chama de liberdade ordenada. Liberdade acompanhada, liberdade, né, orientada. Tá? É isso. Agora, ele diz assim, a liberdade e a ordem social impõem limites uma à outra. E aí, eu sigo para o próximo frame, que é que eu quero chamar sua atenção para esse detalhe aí, a gente continua a leitura. Diz assim, olha, sem restrições à liberdade, atenção para isso, sem restrições à liberdade, a ordem se degenera rapidamente em caos. Onde o poder é capaz de assegurar a ordem de forma quase absoluta, não é possível haver liberdade, apenas opressão. Nós temos aí de novo, né, os extremos sendo considerados. Primeiro, sem restrições à liberdade, a ordem se degenera rapidamente em caos. Ou seja, a liberdade carece de restrições necessárias à ordem e à segurança. Tá? É preciso haver restrições à liberdade numa sociedade, ok? Um grupo. Dentro de casa, entendeu? Dentro de casa tem liberdade, mas tem restrições. Para quê? Isso resguarda a integridade da família, a segurança, né? A paz da família. Na igreja, a mesma coisa. Existe liberdade, mas existem restrições. Essas restrições asseguram a integridade espiritual, integridade doutrinária, integridade da crença, né? E a integridade das pessoas que frequentam aquela ordem religiosa. Aí vai se expandindo para todas as ordens sociais, de uma forma geral, né? Falando de nação, falando vamos lá, de Brasil, né? Nós temos uma Constituição, nós temos o direito civil, nós temos o direito penal, nós temos, então, regulamentos. Nós temos restrições à liberdade da gente. Tá? Toda liberdade possui restrições. Se você vai, eu quero liberdade, eu quero sair de casa porque eu quero liberdade. Não vai. Você vai encontrar, qualquer lugar do mundo, vai encontrar restrições na liberdade que você for tentar se achar. Tá certo? Não adianta. Você acha que você é muito esperto? Não é, não. Tá? Onde tiver liberdade, haverá restrições internas a ela, tá? Você vai conviver com o pessoal lá do crime, tá? Os delinquentes, porque lá tem liberdade, lá a gente faz o que quer. Não é bem assim, tá? Dentro lá tem a ética. Eles têm restrições à liberdade, tá? daquele ambiente social, tá bom? Então é isso, muito bem elaborado essa ideia de liberdade, né, de restrição, que ele chama de restrições necessárias à manutenção da paz e da ordem e da integridade das pessoas, né? Física, psicológica, moral, emocional, né? Espiritual também, no caso das igrejas, das ordens religiosas. Aí ele diz também o seguinte, né? Sem restrições à liberdade, a ordem se degenera rapidamente em caos. Vira anarquia, vira anomia social, e aí não tem como. Fica incontrolável a situação, tá? Não vai dar certo. Não dá certo, gente. Um lugar onde as pessoas fazem o que querem, todo mundo faz o que quer, cada um vai para um lado. Não tem como. É preciso haver restrição, senão a ordem se regenera. A convivência humana precisa de ordem. Precisa de segurança, precisa de uma pacificação, tá? Então, se degenera rapidamente, transformando em caos. Aí ele acrescenta, onde o poder é capaz de assegurar a ordem de forma quase absoluta, aí ele está se referindo a quê? A um poder totalitário, a um poder impositivo, mas de caráter totalitário. Existe a imposição. Aí toda restrição é imposta, né? Mas é aquilo que chama de restrição necessária. A partir do momento em que as restrições ultrapassam esse aspecto, esse âmbito da necessidade, do necessário, aí a liberdade começa a ficar cada vez mais diminuída, né? E aí causa o desconforto no indivíduo e causa desconforto na sociedade. Então ele diz, onde o poder é capaz de assegurar ordem de forma quase absoluta,
Não é possível haver liberdade, apenas opressão. Quando você começa toda hora, né, vamos dizer, lockdown, e aí se te pegarem na rua, você vai preso, você vai multado. Se você for pego vendendo picolé na rua, você é preso, é multado. Ou seja, começa a haver uma agonia, uma angústia nas pessoas, tá? As pessoas começam a se sentir oprimidas. Pô, não posso sair. Ah, for pego ali, não pode estar pego se a porta está aberta. Ah, não tem a fita que impede as pessoas de passar. Você já, quer dizer, começa a criar uma angústia no ser humano, né? E ameaça de prisão. Ah, prende no meio da rua, na praça. A pessoa está caminhando na rua, né? Como foi o caso da família fazendo piquenique no meio do mato. O pessoal foi lá ameaçar, humilhar, né? Tirar a pessoa de lá. Qual era o risco? Né? Então você começa a se angustiar, você começa a se revoltar, você começa a se sentir oprimido. É isso que ele está falando nesse texto aí, tá certo? Mas aí eu vou seguir. Ele diz: é uma realidade da vida que a pretensão humana por liberdade sempre concorra com as necessidades humanas por proteção e segurança. Para criar uma sociedade racional, deve-se encontrar um equilíbrio entre uma liberdade sem lei que permita tudo e uma ordem totalitária que permita nada além do que sua própria tirania. Tá? Então aí ele diz assim, tem que haver um equilíbrio. Não pode haver nem anarquia, nem tirania. Tá? Precisa haver um equilíbrio. Há restrições à liberdade? Há, mas não podemos ir para os extremos, o extremo que é a supressão total da liberdade, né? Esse seria mais importante. Tá. Agora, ele apresenta aqui uma proposta, né? Ele diz que a chave para resolver esse problema, né, é a cooperação social. Daí ele diz que, para ser efetiva, a cooperação social exige duas virtudes principais dos cidadãos. Aí ele vai falar da autonomia e da mutualidade. Tá? E eu vou colocar aqui para você ler. O que ele diz da autonomia? Autonomia é a habilidade de agir livre e independente através do autodirecionamento responsável na busca dos interesses próprios. Então, dentro dessa vida social, eu tenho a minha autonomia, eu tenho o meu trânsito autônomo, eu sou responsável, sou um ser responsável, né? Quando diz que eu tenho autonomia, eu tenho conhecimento das leis, dos meus direitos e deveres. Então, eu sou um ser autônomo, certo? E aí eu sou responsável na busca dos meus interesses, né? Vou abrir uma empresa, vou fazer um concurso, eu vou viajar, eu vou resolver meus problemas. Ou seja, tudo isso implica em responsabilidades civis, tá? Que sou um cidadão. Isso tem a ver com a minha autonomia, tá? Aí tá aí para você, habilidade de agir livre e independente através do autodirecionamento responsável na busca dos interesses próprios. Aí ele vai falar da mutualidade. Agora ele vai falar uma outra situação que não envolve só o indivíduo, mas também uma coletividade, tá? Um relacionamento coletivo. Aí ele vai dizer, a mutualidade é o desejo de considerar os efeitos das ações de alguém sobre os outros e de colaborar voluntariamente com estes na busca dos objetivos comuns. Ou seja, na autonomia, eu sou um ser responsável na busca dos meus objetivos pessoais, né? Eu quero melhorar a minha vida, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero me empregar, eu vou fazer um concurso, ou seja, eu quero casar, quero ter filhos, tudo isso são coisas individuais, né? Buscas individuais, realização pessoal e tal, comprar um carro, mas só que, paralelamente, concorre também a mutualidade, ou seja, eu tenho um relacionamento com outras pessoas, e aí eu tenho que buscar também objetivos que são comuns. Eu quero comprar um carro para mim, mas tem o vendedor, né? Tem o despachante, ou seja, eu me relaciono também com essas pessoas. Existem objetivos comuns, tá? Nessa minha busca por objetivos pessoais, tá? Vai envolver outras pessoas, outros interesses que acabam sendo convergentes com os meus, tá? Eles não vão ter o carro, mas eles vão prestar serviços para mim.
eu sou um ser responsável socialmente, eu sou um cidadão civilmente responsável, comprometido, eu vou agir também responsavelmente com essas pessoas. Ele chama isso de mutualidade, tá? Nós nos ajudamos, nós cooperamos nesse relacionamento social, beleza? Ele diz, o indivíduo que age de forma autônoma e também se dispõe a colaborar com seus semelhantes, acredita que tem o direito de perseguir seus próprios e razoáveis objetivos, de ter uma vida própria, em sua busca própria por realizações pessoais. Esta crença o preenche com a força necessária para criar uma vida boa para si mesmo. Sem esta crença, ele não entenderá completamente o valor da liberdade e nem apreciará as exigências para obtê-la. Ele não reivindicará a autoridade, ou seja, a soberania pessoal sobre sua própria vida, que é por direito sua. Mas aí vai. Mas o indivíduo autônomo e colaborativo deve também conseguir governar a si mesmo sem um policial ao seu lado. Ou seja, você precisa viver sem que precise um agente de segurança, um agente do Estado estar no seu encalço de olha, você tem que não passe o sinal vermelho. Olha, você tem que pagar o imposto. Olha, você tem que agir desta forma quando se dirigir a tal pessoa. Quer dizer, você não precisa de um agente da segurança pública, né, do Estado, para te dizer o que você precisa fazer, porque você é autônomo, você tem lei dentro de você, então você é responsável, sabe se dirigir, tá certo? Então, vamos lá. Ele deve estar disposto a respeitar os direitos dos outros, aí entra a mutualidade, e a viver pela regra da lei. Para criar o tecido social do qual dependem a liberdade e a ordem, ele precisa estar aberto a cooperar com outros através de um consentimento mútuo para atingir objetivos compartilhados. Esse tecido é vulnerável. Ele não consegue sobreviver ao caos da anarquia. Ele se desfia sob a opressão do coletivismo. Ou seja, tanto na opressão, na imposição totalitária, como na anarquia, esse tipo de vida, tanto a autonomia quanto a mutualidade, elas se contaminam e fica difícil viver e fica difícil conviver, inclusive, né? É um tormento, tanto viver e conviver, se partir para os extremos. Então, é preciso adotar essa proposta, que, por sinal, gente, essa proposta é uma proposta de cunho de origem cristã, viu? O cristianismo, a cultura judaico-cristã imprimiu no ser humano essa mentalidade aí de responsabilidade social, né? de liberdade com responsabilidade, restrições na liberdade, restrições necessárias à liberdade. Tá? Aí ele prossegue, tá? Dizendo o seguinte, as virtudes da autonomia e da mutualidade e a cooperação que delas advém depende de sua existência sob proteção das leis. Essas leis devem ser baseadas nos ideais da liberdade individual e da cooperação social. Aí ele vai falar o seguinte, preste atenção para essas palavras do Dr. Laeli Roster. Ele diz assim, governos incapazes de aplicar leis baseadas nestes ideais. Que ideais? Autonomia e mutualidade. Governos incapazes de aplicar leis baseadas nesses ideais serão eventualmente culpados de 2 pecados. Primeiro pecado, eles desprezarão a autonomia do indivíduo, sobrepujando dessa maneira sua autonomia pessoal. E o segundo pecado, eles impedirão sua mutualidade, enfraquecendo assim a cooperação social. Tá? Aí surge uma pergunta. Numa sociedade, o conjunto de regras de conduta para assuntos humanos suporta os meios e fins da liberdade ordenada ou os enfraquece? Primeira pergunta. Né? Aí ele diz, a análise presente neste livro responde a essa questão levando em conta o paradigma social dominante das sociedades ocidentais contemporâneas. Aí sim ele vai fazer já primeira abordagem sobre essa mentalidade esquerdista. E atenção, aí eu vou falar aqui, tá? Vou citar o texto do livro. Ele vai dizer o seguinte, a agenda esquerdista moderna, com suas políticas estatistas, né? Ou seja, o esquerdismo moderno, ele preconiza, ele eleva o poder do Estado. O Estado tem poder sobre a sua vida.
tá? O Estado pode determinar até agora o seu gênero, sexo. Estado, hein? O Estado faz isso, pode fazer isso. Ainda não foi aprovado diretamente no Brasil, mas está em curso, né? O Estado interfere na educação do seu filho. O Estado diz o que você tem que comer. Olha lá, um ensaio de totalitarismo no Rio Grande do Sul, agora, mês de março de 2021. O governador, além de adotar o lockdown, ele ainda tirou a liberdade das pessoas de comprarem os produtos, outros produtos que ele considera não essenciais. Você vê, né? Olha aí, isso incomoda as pessoas, chateia, isso, né? Revolta. Esse é o tipo de governo de linha totalitária, de linha impositiva totalitária, tá? Esquerdista, né? Aí ele vai dizer, a agenda esquerdista moderna com suas políticas estatistas, né? Ou seja, o poder do Estado dominando as ações humanas, políticas estatistas de bem-estar, relativismo moral e regulação invasiva, que é o caso dos lockdowns, dessa coisa de essencial e não essencial, atividades essenciais e não essenciais. Enfraquecem os fundamentos da liberdade, da ordem e da cooperação. Fixe isso aí, entendeu? É o que está acontecendo no Brasil, gente. Está acontecendo exatamente isso. Os governadores baixam decreto, dizem o que é essencial, o que não é, entendeu? Contam com a cooperação do poder judiciário, né? Os tribunais regionais ali, os tribunais do Estado, a Suprema Corte, né? Um juiz qualquer. Quer dizer, há uma aliança entre o poder executivo estadual, que vai implicar lá no município, e o poder judiciário, e vai assim oprimindo, vai montando no indivíduo, tá? A carga do poder do Estado sobre o indivíduo. E isso ao arrepio de leis, tá? Ao arrepio das leis. Mas o argumento, sabe qual é? É a sua saúde, é a vida, é o seu bem-estar. Ou seja, os caras não conseguiram, por exemplo, resolver o problema da pandemia, né? Com os meios que tinham, né? Os meios que deveriam ser adotados seriam mais leitos nos hospitais, mais UTIs, né? Medicação para as pessoas, tratamento para as pessoas. Não. Né? Hospitais de campanha. O que eles fizeram? Desativaram os hospitais de campanha já em 2000. Olha aí. Né? Não aplicaram o dinheiro que receberam do governo federal no tratamento das pessoas, na melhoria das condições hospitalares. Resultado, olha agora, estão aplicando lockdown. E aí, como se não bastasse lockdown, né? Aí as pessoas são presas, são amarradas, são humilhadas na rua, entendeu? E aí também tem o governadorzinho que acha já que ele é ditador, e aí diz assim, não, você não pode comprar isso aqui. Isso aqui não é essencial para você comprar. Olha só, né? A que ponto estamos chegando no nosso Brasil, em 2021. Tá? Aí eles dizem o seguinte, olha, esse tipo de atitude enfraquece os fundamentos da liberdade, da ordem social e da cooperação social. Tá? Então, aí ele prossegue dizendo o seguinte, essencialmente, socialista, coletivista, em seus valores principais, a agenda esquerdista, é fundamentada em grandes equívocos sobre a natureza e a liberdade humanas. Ela compreende erroneamente a natureza biológica, psicológica e social do homem. E eu diria mais, eu acrescentaria espiritual aqui. Ela compreende erroneamente o desenvolvimento do indivíduo e as influências que promovem a competência adulta e a soberania pessoal. Ou seja, rompe com a soberania social. Tira, por exemplo, o direito de ir e vir, rompe com a responsabilidade pessoal, ou seja, substitui a liberdade do ser humano, né? Você não, agora eu vou ditar a sua liberdade, agora eu vou ser livre por você. Tá? E você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Daqui a pouco, você não pode pensar assim, você não pode falar assim, tipo como nós vemos na Coreia, como nós vemos em Cuba, como nós vemos na Venezuela,
e como já estamos assistindo já na Argentina, né? Sem contar outros países que já estão adotando esse tipo de linha dura em relação à liberdade das pessoas. Então, ela compreende erroneamente o desenvolvimento do indivíduo e as influências que promovem a competência adulta e a soberania pessoal. Ela compreende erroneamente a maneira pela qual os humanos se relacionam uns com os outros, nos domínios econômico, social e político. Estas compreensões errôneas resultam em políticas destrutivas para a liberdade e para a ordem social, tá? Aí ele vai, eu vou terminar aqui essa parte aqui quando ele diz o seguinte: no coração dos defeitos da agenda esquerdista está uma filosofia de coletivismo que ignora a natureza dos seres humanos como indivíduos. Olha, ignora a natureza dos seres humanos como indivíduos. Trata todo mundo como uma massa de manobra, né? Um monte de robozinhos que vai fazer o que você ditar, né? Abra o olho para isso, fique atento para isso, é importante. Aí você diz assim para mim: mas olha, você é um pastor, você devia estar preocupado em pregar o evangelho, a palavra, né? Se preocupar com as almas, né? Eu já ouvi isso aí para mim, né? Você devia se preocupar com as almas, pastor. Falando sobre esses assuntos, não, eu falo sobre esses assuntos. Eu me preocupo com as almas em todos os aspectos. Me preocupo, sim, primeiramente com o ser humano diante de Deus, o seu resgate, a sua regeneração, né? a sua conversão a Cristo, mas eu me preocupo com os seus problemas também. Os seus problemas afetam suas emoções. Um ser humano emocionalmente afetado, né? Afetado na sua dignidade, afetado na sua liberdade, né? Ele questiona a fé, né? Ele fraqueja. Não são todos, é claro, mas muitos enfraquecem na fé. Eu estou vendo isso acontecer bem perto de mim, nesse tempo de pandemia, tá? Muita gente, né, caindo fora do barco, né? Muita gente se recolhendo, muita gente entristecida, muita gente magoada, chateada, ferida, por causa dessas medidas arbitrárias, impositivas, autoritárias, que extrapolam as restrições necessárias à ordem, à segurança e à vida normal do ser humano. Tudo bem que pandemia desnormaliza a vida, mas não do jeito como estão tentando desnormalizar para a gente. Já estão entrando em temas, em assuntos, em ambientes que não deveriam entrar, porque não tem relação com a pandemia, tá? Isso não sou eu quem digo, isso são os especialistas que falam, tá? Por exemplo, lockdown não tem nenhum fundamento científico para justificar o uso do lockdown no combate à pandemia. O que tem é distanciamento social vertical, né? Você separa as pessoas que estão infectadas, aquelas que são grupo de risco, e o restante vai sair para a vida. O mundo não pode parar por causa da pandemia. Aliás, as pandemias que ocorreram no mundo, o mundo não parou, gente. Isso aí, a última pandemia que tivemos no mundo foi a gripe espanhola. 50 milhões aí de pessoas mortas pela pandemia. O mundo não parou. O mundo estava funcionando. As pessoas doentes tiveram que parar, né? As pessoas doentes precisaram se recolher. As pessoas afetadas precisaram se recolher. Mas os saudáveis foram para a luta. É isso, essa é a vida, tá? Bom, para encerrar aqui, eu vou citar aqui mais um texto da página 20 aqui, que ele diz o seguinte: na verdade, o argumento para a liberdade ordenada, que é a liberdade, né, normal, insiste que os governos devem proteger a soberania individual e não ameaçá-la, como está acontecendo aqui no Brasil. Indivíduos estão sendo ameaçados na sua soberania individual. O cara está sentado lá na praia, cercado pelo ar apenas, esse indivíduo chega lá e vai prender, ameaça prender, né? A pessoa está lá num parque fazendo caminhada e ameaça de prisão. E outras barbaridades que estão acontecendo aqui no Brasil, tá certo? Essa obrigação é uma das funções mais básicas de um governo.
governos municipais, principalmente os estaduais, não estão cumprindo com essa obrigação no Brasil. Tá? Quase que a maioria dos estados, dos governos estaduais no Brasil, e aí os prefeitos acabam seguindo por tabela, estão infringindo essa obrigação, que é proteger a soberania individual, tá? e cuidar das liberdades básicas do ser humano. Tá? Muito bem, essa era a abordagem que eu queria deixar para você, mas aqui no finalzinho também, na página 25, ele diz o seguinte, aqui no início do parágrafo, né? Diz assim, a possibilidade de abuso desse poder é invariavelmente alta. Quando um determinado poder se sente muito à vontade para estabelecer regras que invadem a liberdade do ser humano, né, que perturbam a liberdade do ser humano, essa autonomia, essa individualidade, né, do ser humano, aquilo que ele chama de soberania individual, aí começa um problema sério. Né? Nós estamos vendo hoje a séria interferência do Poder Judiciário na liberdade. Né? Nas liberdades, não só nas liberdades dos seres humanos, mas nas liberdades dos outros poderes constituídos. Está muito claro. Né? A gente vê a invasão de atribuições. Né? O Poder Judiciário invadindo as atribuições do Legislativo, as atribuições do Executivo. Né? E aí, ele não é apenas um poder, mas ele também se torna um governo. Né? Ele usurpa a governabilidade, né? Usurpa a governabilidade que é, no Brasil, do Poder Executivo. E aí, a liberdade sua, para você que acha que esse assunto não é um assunto relevante, mas a sua liberdade fica em jogo. E aí, eu me preocupo, sim, eu me preocupo com a minha, eu me preocupo com a sua, me preocupo com a nossa liberdade. Tá? A liberdade é um legado de Deus, a liberdade é um dom divino, e nós precisamos preservá-la a todo custo. Nós oramos pelos países onde os cristãos são perseguidos, não é verdade? Nós intercedemos, nos angustiamos. E por que não cuidamos também da nossa liberdade? Por que não vigiamos a nossa liberdade? Né? O preço da liberdade chama-se eterna vigilância. Tá? Vamos cuidar dela, vamos zelar pela liberdade, vamos vigiar, vamos ficar atentos para ver quem está tentando destruí-la, quem está tentando interferir na nossa liberdade ordenada. Tá? Deus há de fazer justiça, sim, mas nós somos agentes de Deus aqui na Terra, viu? Nós somos agentes de Deus aqui na Terra. Principalmente, a igreja dele é um agente de ação para preservação da liberdade. Tá? Deus abençoe a você, sua família, que o Senhor nos abençoe e permita que tenhamos liberdade no Brasil. Liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de crenças, né? E liberdade para ir e vir. Né? Que não nos tirem esse precioso legado, que é um legado divino, é o legado do nosso Criador. Um abraço a todos. Fiquem com